Beleza? Então, quero trazer outro assunto aqui. Tem a ver com treinos, tem a ver com atividade física, mas tem muito a ver com situações no geral. E tem a ver com os pais, tem a ver com exemplo e não exemplo. Então, beleza. A situação é a seguinte: existem questionamentos e questionamentos a respeito de diversas problemáticas sobre os jovens, que os jovens não fazem isso, ou fazem aquilo, estão errado nisso, ou estão errado naquilo, e atividade física também. Os jovens não praticam atividade física, ou os jovens estão obesos, e beleza. E aí, essa questão do ambiente, se os pais não forem exemplo, realmente não tem como, saca? E a questão aqui não é o motivo. Mas é porque meus pais vieram da roça, vieram de não sei da onde, da metalúrgica, não sei da onde e tal. Sim, tudo bem, tá certo. Que não puderam, pode ser que não puderam dar o exemplo, mas isso daí não muda os fatos, entendeu? Não tendo exemplo, vai ser muitíssimo complicado. Até digamos que o jovem, vai seguir o exemplo dos pais de não praticar qualquer atividade, inclusive a atividade física. Certo, certo. E a outra parada é a seguinte, também em relação, né, a exemplo e não exemplo dos pais, a pessoa busca desenvolvimento, certo? E se embrenha em faculdades da vida, em projetos da vida, fora empreendimentos e tal, e muitas vezes é um insucesso, diversos insucessos, tanto áreas e áreas em si, quanto intelectualmente, quanto financeiramente, enfim. E aí muitas pessoas seguiram o conselho dos pais. E era o melhor que eles tinham de consciência naquele momento. Agora, de fato que muita gente tem medo de falar e confunde, há uma confusão entre desonra e verdade. Entendeu? Desonra e verdade. Né? Honra o reconhecimento de quem os pais foram, da dependência que você tem a eles, né, e respeito de sobrevivência, de nutrição, contexto de existência, de toda a estrutura para você estar estável onde você está. Agora, a separação do joio e do trigo, a verdade é que muitos pais não são exemplo em muitas coisas, não são exemplo, não são exemplo. Certo? Isso daí não é desonra, não é desrespeito, é a realidade. Porque se você tem, por exemplo, um projeto que você quer fazer, quer construir um prédio, você não vai colocar, você não vai contratar um enfermeiro, né? Certo? Você não vai contratar um treinador de golfe, vai? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é justamente isso. Que cada qual no seu devido lugar. Aí, às vezes a pessoa com medo de falar a verdade, de criticar, com medo de desonrar, na verdade. Com medo de desonrar, acaba não falando a verdade. De tecer uma crítica, por medo de se tornar uma desonra a quem te criou e tal. E quando isso, na verdade, só limita, só atrasa. Né? Porque daí fica esse apego, e desse apego a gente acaba tornando referências que não são referências. E isso não é desrespeito, isso é só verdade. Eu não sou referência em muita coisa, entendeu? E aí falta maturidade, e a gente fica trancado nessa besteira. Então, por exemplo, você quer
construir, você quer evoluir financeiramente. Ah, mas os teus pais não foram exemplo disso. Na prática, não ganham tantos e tantos por mês, então não pode falar, e ponto. E nem a respeito de atividade física, estão acima do peso, se alimentam mal pra caramba, então também não pode falar, e ponto. E nada disso é desonra à criação, é só verdade. E responsabilidade também, entendeu? Não vai colocar a vida de outras pessoas ou a tua própria vida na mão de pessoas incompetentes ou que não são referências na área só por medo de desonra. Então, essas coisas assim. Então, agora, os teus pais foram exemplo de compaixão, de amor, de cuidado, de trabalho. Beleza, certo? De bravura, de transcendência. É isso aí. Então, eu acho que precisa coragem de separar o joio do trigo, certo? E se embrenhar onde é correto se embrenhar. Beleza?